Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar no mundo das verdadeiras operárias que existem dentro de cada ser vivo. Elas são, nossa, incrivelmente versáteis, essenciais para tudo e estão aí, trabalhando agora mesmo dentro de todos nós. Estou falando, claro, das proteínas. E para começar, já lanço uma pergunta. Pense um pouco aí. Músculos, o sistema de defesa do corpo, hormônios. O que será que conecta tudo isso? A resposta talvez não seja tão óbvia. Exatamente, são as proteínas. Elas são as verdadeiras mestras de obras, as mensageiras, as defensoras, enfim, fazem de tudo no nosso corpo. E hoje vamos desvendar como é que elas conseguem ser tão multifuncionais. Então, vamos lá. Para começar, vamos dar uma olhada na incrível e gigante variedade de trabalhos que as proteínas executam. Olha, a lista de tarefas delas é imensa, sério. Elas constroem a estrutura dos nossos músculos, do esqueleto. Elas também aceleram reações químicas, são as famosas enzimas. Atuam como receptores na comunicação entre as células, transportam oxigênio pelo sangue com a hemoglobina, enviam sinais importantíssimos como a insulina e ainda por cima defendem o nosso corpo na forma de anticorpos. É impressionante a quantidade de coisa. E aí fica a grande questão, né? Como é que um único tipo de molécula consegue dar conta de tantos trabalhos diferentes? Quer dizer, como ela pode ser, ao mesmo tempo, um tijolo, um mensageiro e um soldado? Qual é o segredo? Bom, a resposta começa com algo bem mais simples do que parece: os seus blocos de construção. Vamos entender esse tal de alfabeto molecular. Tudo, absolutamente tudo, começa aqui, com um aminoácido. Pensa nele como se fosse uma pecinha de Lego. As proteínas, no fundo, nada mais são do que correntes bem longas formadas por essas pequenas pecinhas ligadas uma na outra. Agora, o ponto-chave é o seguinte: só existem 20 tipos diferentes de aminoácidos. Pensa nisso como um alfabeto de 20 letras. Assim como a gente forma infinitas palavras e textos com poucas letras, esses 20 aminoácidos se combinam em sequências gigantescas e únicas para criar toda a variedade de proteínas que a gente possa imaginar. Mas a sequência de letras não é tudo. Longe disso. O verdadeiro segredo, a mágica mesmo, está em como essa corrente de aminoácidos se dobra para criar uma forma tridimensional única. É uma verdadeira arte, um origami molecular. Vamos ver esse processo passo a passo. Primeiro, a gente tem a estrutura primária, que é basicamente a ordem dos aminoácidos um atrás do outro. Depois, na estrutura secundária, essa corrente começa a formar uns padrões, tipo umas espirais. Mas é na estrutura terciária que a coisa fica séria, quando tudo se dobra e cria aquele formato 3D super complexo e específico. E às vezes ainda tem a estrutura quaternária, quando várias dessas estruturas se juntam para formar uma superproteína. E o ponto principal é exatamente este. É essa forma final, essa escultura molecular toda complexa, que define o que a proteína vai fazer no corpo. A forma dela determina a sua função. Simples assim. Só que essa forma 3D, que é tão crucial, também é bem delicada. Vamos entender o que acontece quando uma proteína, por algum motivo, perde essa sua forma. O nome desse processo é desnaturação. Coisas como o calor excessivo ou uma mudança muito brusca de acidez podem fazer a proteína se desenrolar inteirinha. E quando ela perde a forma, ela perde a função. Acabou. É como derreter a chave de casa. Ela não vai mais abrir a fechadura. A imagem aqui não deixa dúvidas, né? De um lado, a proteína toda certinha, dobrada, pronta para o trabalho. Do outro, a mesmíssima molécula, só que desnaturada. Um emaranhado de aminoácidos que, francamente, não serve mais para nada. E quer um exemplo disso que todo mundo já viu? Cozinhar um ovo. Sabe a clara, que é líquida e transparente? Quando a gente cozinha ou frita, ela fica branca e sólida. Pois é, isso é a desnaturação pura e simples. O calor mudou a forma das proteínas da clara para sempre. Ok, então agora vamos juntar todas as peças e finalmente resolver o mistério da versatilidade das proteínas. A melhor analogia para entender isso é a do tipo chave-fechadura. Uma enzima, que é uma proteína, tem um lugarzinho com uma forma muito específica, o sítio ativo. Só a molécula certa, a chave, consegue se encaixar ali naquela fechadura e fazer a reação acontecer. Se a forma da enzima mudar, a chave simplesmente não entra mais. Então, resumindo a ópera, o segredo do poder de uma proteína não está só nos ingredientes, nos aminoácidos, mas na escultura final que ela se torna. É uma relação direta. A sequência de aminoácidos define a forma e a forma define a função. E por que isso importa para a nossa vida, para o nosso dia a dia?
Porque quando a gente come alimentos com proteína, o que estamos fazendo é ingerir os blocos de construção, os aminoácidos. E tem os essenciais que o nosso corpo não sabe fabricar. A gente precisa pegar eles da comida, obrigatoriamente, para poder construir as nossas próprias proteínas e manter a máquina toda funcionando. Se fosse para resumir tudo em uma única frase, seria esta. Para uma proteína, a função segue a forma. A forma é o trabalho. Se tem uma coisa para guardar desta nossa conversa, é essa ideia. E para a gente terminar, fica uma provocação, uma reflexão. Se a forma é tão, mas tão crítica assim, imagine o que acontece se tiver um único errinho no alfabeto, um aminoácido trocado na sequência. Uma coisinha de nada pode mudar a estrutura inteira e, claro, a função. Quais seriam as consequências disso para a nossa saúde? Fica aí a pergunta para a gente pensar.